Muito bem, meus amigos, vamos dar prosseguimento. No Evangelho de Jesus, há um episódio que é muito conhecido entre nós, aqueles que já compulsaram, pelo menos, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse episódio é descrito pelo próprio Allan Kardec em uma das suas páginas mais famosas. Trata-se do encontro que Jesus teve com a mulher que foi pega em adultério. E nesse momento, onde Jesus exclamou a famosa frase: aquele que estiver isento de culpa ou de pecado, que lhe atire a primeira pedra. Temos um retrato psicológico de um drama íntimo, que envolve a vivência da vida em família, da vida doméstica e também a experiência sexual. Embora nesse episódio muito rápido, nós temos uma série de informações, uma série de elementos muito ricos. Trata-se de um episódio do Evangelho de João, conforme muitas vezes João, porque o Evangelho de João é assim. Nós temos no Evangelho de João vários diálogos de Jesus com aqueles que não eram do próprio grupamento judeu, hebreu, que fazia parte do cenário cultural convencional. É por essa razão que no Evangelho de João a gente tem o diálogo com Nicodemos, o diálogo com a mulher samaritana e o diálogo com a mulher adúltera, entre outros. Nesse episódio, embora haja uma série de informações, uma beleza literária muito grande, porque João consegue destacar-se pela sua genialidade, pela sua habilidade literária, nós temos, além da discussão teológica, a discussão doutrinal, daquilo que estaria na lei, daquilo que Jesus estabeleceu como sendo contrária à lei ou não, porque era uma armadilha, um sofisma, para pegar Jesus em uma situação bastante perigosa e levá-lo ao julgamento, porque se ele falasse algo que estivesse contra a lei, ele poderia ser justiçado. Jesus sabia disso, então respondeu com essa frase emblemática, que embora não dizendo nem sim nem não, ele respondeu de acordo com a mentalidade da própria lei, que estabelecia o apedrejamento. Então, se era para cumpri-la, era necessário cumprir com aqueles que também tinham erros da mesma forma. Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, no livro Boa Nova, vai dizer que, sem ter a ideia da influência desse episódio, os magistrados, tanto aqueles que elaboram as leis, como aqueles que lavram as sentenças, particularmente os juízes modernos, não têm a ideia, sem nem conhecer o Novo Testamento, que Jesus foi o grande reformador da criminologia humana. Porque a partir daquele momento, o criminoso foi visto como um doente, e não como alguém que deveria ser lapidado ou destruído. E a tolerância e a compaixão, a misericórdia, seria uma base da própria justiça humana, que ao invés de erguer os motivos e as punições legais tão conhecidas, o enforcamento, o afogamento, o emparedamento e outros mecanismos como o empalamento, a fogueira, a roda, o cortar os braços, os membros, mas agora um processo que, embora não seja o ideal em nossa sociedade, em face das dificuldades que nós temos nos regimes carcerários, principalmente em outros, nós não podemos negar que a justiça humana evoluiu para chegar, naturalmente, no nível um dia da justiça divina. Jesus deu um salto qualitativo na justiça daquela época, naturalmente antecipando as conquistas jurídicas, legais da nossa época. Mas o que vale a pena aqui destacar desse episódio é uma fala do próprio Espírito Emmanuel no livro já citado Vida e Sexo. Emmanuel vai dizer o seguinte: curiosamente, Jesus escolheu um episódio da vida privada para falar do não julgueis. Ele poderia ter escolhido várias cenas, ele teve várias outras oportunidades para ilustrar tolerância, compreensão, misericórdia, compaixão. Mas ele escolheu justamente um episódio da vida íntima, que é um adultério. Um adultério, portanto, uma infidelidade conjugal, diz respeito à vida matrimonial, à vida doméstica e também à vivência sexual, para ensinar tolerância e compaixão. E Emmanuel termina o capítulo de Vida e Sexo dizendo: não foi à toa que Jesus escolheu esse episódio específico.
Ele queria dizer à humanidade toda, porque Jesus, quando falava naquela época, ele não estava falando com os fariseus, nem com a mulher da Samaria, nem com Nicodemos, ele estava falando para a humanidade inteira ouvir. Era como se ele estivesse discursando para o futuro da humanidade. Porque como a sua mensagem não era para corpos que vão morrer, mas para espíritos imortais, ele sabia que a sua mensagem deveria ser revisada, revisitada futuramente. E é por essa razão, talvez, que ele não deixou nada escrito, à semelhança de Sócrates. Imaginemos, com tanta profanação e tanta distorção do sagrado que existe em torno da figura dele e da doutrina dele, imaginemos se ele deixasse um evangelho escrito de próprias mãos. As pessoas iam fazer peregrinações, iam beijar o livro, iam fazer uma série de rituais, iam perder a essência do ensino para ficar apegado ao texto, conservado ao longo dos tempos e adulterado pelos interesses de cada época. Emmanuel vai dizer que ele escolheu aquele episódio da vida particular para dizer, e Emmanuel conclui dizendo isso, que na vida íntima e na experiência sexual de cada um, ninguém, sem exceção na Terra, e a única exceção foi Jesus, ninguém tem o direito de condenar. Porque ninguém desse mundo que não haja vivido experiências semelhantes nesta ou em outra encarnação. O que é que vale dizer? Que as forças sexuais da alma, como diz o psiquiatra Jorge Andréa, ainda nós estamos tentando conduzir e não sabemos ainda como nos conduzir. Viemos todos, sem exceção, de equívocos nessa área, de experiências anteriores. Como é uma força muito acentuada, que está submetida ao instinto de conservação da vida. E para haver a conservação da vida, a própria vida elaborou a reprodução. Essa reprodução, como é muito forte, para ligar os seres animais, alguns dos quais a fêmea exala o seu odor a mais de 50 km de distância, como é o caso dos paquidermes, os elefantes e assim por diante, para proporcionar o ciclo do cio e o acasalamento, a fim de perpetuar a espécie. O psiquismo humano, herdeiro dessas experiências de reinos anteriores, como diz os espíritos Allan Kardec, é natural que herdou uma herança muito forte, que predomina às vezes no seu comportamento. Uma herança que às vezes obnubila a sua visão, nubla a sua paisagem e por isso exige uma educação, um direcionamento que a criatura humana da Terra ainda está se debatendo e tentando entender. Os períodos, por exemplo, de transição, o período da puberdade, quando, conforme André Luiz, a glândula pineal perde a função de veladora da sexualidade. Na criança, nós estamos no Éden, no paraíso, que não fica no Iraque, né? Porque na Bíblia, a Bíblia situa naquela região da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. Veja que paraíso. Então, é óbvio que é um Éden simbólico, né? A infância, a criatura da infância fica sem pudor, não tem malícia, como dissemos, a criança não tem malícia, ela tem curiosidade, mas não tem malícia. Está no Éden, no paraíso da ingenuidade, da inocência, daí Adão e Eva despidos, até que veio a vergonha, simbolizada na maçã, que é o fruto dos hormônios que estão amadurecendo. Esses hormônios geram o pudor, o senso, o de se cobrir, que até nos animais a natureza oculta as formas sexuais através de pelos, e que o ser humano tem as vestimentas. Então nós herdamos essa herança, esse impulso vigoroso, e para que a procriação, através da elaboração da divindade, fosse uma coisa que gerasse também um sentimento que se perpetuasse na direção da descendência, da prole, na sublimação desse instinto ou na direção do sentimento, a divindade facultou a procriação de maneira prazerosa, para que houvesse um magnetismo entre os seres e daquela sensação, naturalmente, se gerasse sentimentos e emoções. O que nós fazemos isso na área da razão é que usamos isso para os excessos e exorbitância que nem no reino animal nós temos dessa forma, daquela forma. Então o slogan que entre quatro paredes vale tudo, conforme nós colocamos, é às vezes uma expressão bastante vulgar. Entre quatro paredes vale tudo, e nós vemos quantos dramas íntimos. Temos ouvido pessoas narrarem nas suas confidências o que passa na intimidade do tálamo conjugal. Com parceiros exigentes, rígidos, que naturalmente impõem determinadas posturas às suas parceiras ou parceiros e vice-versa, como sendo necessidades, entre aspas, que a mente viciada criou,
nos seus condicionamentos, para naturalmente ter algum tipo de sensação dos estímulos afrodisíacos, que nem os afrodisíacos mesmo naturais já naturalmente potencializam. E muitas vezes temos ouvido pessoas entre lágrimas dizendo para nós o que fazer. Ninguém, numa situação como essa, pode dizer ao outro o que o outro deve fazer. Porque é muito pessoal. Por isso Emmanuel disse no capítulo 26 que essas questões não merecem pedradas, portanto condenações, julgamentos. Porque ninguém pode interferir na intimidade do outro. Separar, não separar, celibato, vida sexual, orientação sexual, se é heterossexual, se é homossexual. Isso diz respeito à consciência pessoal de cada um. E ninguém tem o direito de invadir, porque a criatura tem o direito ao seu livre-arbítrio. Nós podemos conversar, podemos orientar, podemos até expor, aconselhar, mas nunca devemos nem podemos impor, muito menos nos intrometer. Porque não sabemos a resistência de cada um. Muitas pessoas, entre dramas, porque os parceiros viciados, perguntam o que deve fazer. Somente a pessoa pode ter uma ideia das suas resistências emocionais numa situação como essa. E até que ponto pode suportar viver sem um parceiro exigente e vulgar. É uma questão muito pessoal, que alguém de fora não tem ideia. Mas a grande verdade é que a sexualidade foi estabelecida nos meios de comunicação como sendo expediente. Filomeno de Miranda diz isso em uma das suas obras, através da qual o uísque deveria ser ingerido antes do ato sexual e o cigarro depois. O uísque para ter coragem, para dar estímulo, que é um estímulo momentâneo, porque os alcoólicos são na maioria impotentes. Aqueles que abusam do álcool perdem a função sexual, porque o álcool destrói a função sexual, dá o estímulo e libera o comportamento no momento da ingestão, para depois precisar de mais e mais álcool e mais viciação. E o cigarro depois para relaxar. Ora bem, foi uma coisa tão estressante, tão desagradável, que depois precisa relaxar. Então, vejam como nós distorcemos a função sexual. Como nós optamos por alterar uma função para a qual a humanidade, a divindade nos dotou, nos proporcionou, para termos equilíbrio. A grande verdade é que essas polaridades que citamos no módulo passado, naturalmente que fazem parte da conjuntura e do cardápio emocional de cada um. Quando, no entanto, o espírito vem reencarnando no sexo, por exemplo, só para dar uma ideia, o sexo masculino, e naturalmente exorbita demais nessa faixa, ele pode, diz Emmanuel em Vida e Sexo, mesmo livro, ele pode reencarnar, ser exigido dele, ou ele próprio, em face da sua culpa, no mundo espiritual, ou seja, no seu sentimento de culpa, exigir voltar naquela sexualidade que ele menosprezou, que ele respeitou, para viver a experiência da outra expressão, que ele muitas vezes utilizou como objeto, sem a devida consideração. E volta na área, por exemplo, feminina, no caso do indivíduo masculino. E diz Emmanuel que às vezes a sua exorbitância na outra área foi tão grande que as suas preferências psicológicas, por ter reencarnado várias vezes naquela anatomia, predomina sobre a anatomia e sobre os hormônios. Nesse caso surge a experiência homossexual. Quando o indivíduo começa a dar preferência àquilo que vem no seu psiquismo, na sua atração, do que a realidade anatômica fisiológica na qual ele encontra-se mergulhado. Assim também com a mulher. Reencarna 10, 20 vezes como mulher. E exorbita nessa área, todas as áreas da reencarnação que a gente exorbita, a gente volta em outra área em caráter experimental, inclusive para se disciplinar e para se regularizar. Porque se eu reencarnar várias vezes na mesma área, a divindade não está sendo sábia comigo. Porque eu estou caindo, eu estou me excedendo e a divindade está me concedendo outras chances a toda hora, eu estou me complicando mais. Daí porque em todas as áreas da lei de causa e efeito, se eu volto no poder econômico, financeiro, toda vez, e faço um monte de loucura com o poder econômico, é claro que não é sábio eu voltar sempre com as facilidades econômicas. Para eu saber dar valor àquilo que eu tinha e não dei. E eu volto em outra área, limitado mais, para agora desenvolver aquilo que eu não pude desenvolver nos excessos de toda sorte. Então, o indivíduo volta nessa experiência, que para nós, que o próprio Emmanuel coloca, a vivência homossexual não é necessariamente uma patologia,
uma desagregação, um transtorno necessariamente, é uma experiência do espírito. Que tudo vai depender do tipo de conduta moral que o espírito se permita. Da mesma forma que a gente fala isso ao heterossexual, do contrário, há algum preconceito. Daí, a gente orienta da mesma forma, o homossexual ou o heterossexual. Não seja promíscuo. Tenha uma vida digna, respeitando o seu corpo e o próximo. Agora, o que você faz da sua vida sexual é uma questão de consciência individual, da mesma forma que a gente fala ao heterossexual. Para não haver discriminação. Porque o mais importante não é o tipo de vivência de orientação sexual na qual o espírito está, mas a conduta que ele se permite. Aliás, Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, tem uma nota muito rápida que eu costumo citar, e olha que o livro é de 2005. Nós podemos ter uma ideia daquilo que ele falou, foram palavras proféticas. Ele vai dizer o seguinte: nos próximos anos, a quantidade de homossexuais na Terra vai aumentar vertiginosamente, por causa do abuso e do mau uso que os heterossexuais têm feito da função sexual. Então, esse abuso, essa vivência, tem gerado um retorno a outra experiência. 2005. Nós temos aí 10 anos e como essas palavras são proféticas. Então, naturalmente que a questão aqui é de equilíbrio. Agora, se o homossexual é afetado, sai por aí exibindo as suas preferências, quer impor a todo mundo, quer que a humanidade toda seja gay porque ele é gay, aí é uma questão de desequilíbrio emocional dele, através da função sexual. Se ele se exibe, se ele é debochado, é uma postura da mesma forma que o heterossexual machão, machista, castrador, intolerante, também é um desequilíbrio da emoção, através da função sexual. Então a grande análise que nós devemos fazer, meus amigos, é qual é a minha função sexual na Terra? O que é que eu posso fazer com essas minhas potencialidades? Para que eu posso usá-la e como eu usá-la a meu benefício e a benefício do meu próximo? Não apenas na criação, já que a energia de criação, como diz Emmanuel, eu não vou criar apenas corpos para os espíritos que vêm à ribalta da Terra em novas experiências reencarnatórias, mas eu posso criar também formas não físicas, formas espirituais, através da sublimação das minhas forças sexuais. Quando se fala em sublimação, a pessoa já pensa em abstinência. Não é necessariamente abstinência sexual. Sublimação, direcionamento. O indivíduo que se entrega ao ideal, na arte, na filosofia, na religião, no esporte, ele sublima a força, isso é, ele vai treinando outras áreas de prazer. Um casal que se ama e que treina não apenas a vivência sexual, mas também a vivência da afetividade, eles se tranquilizam. E aquela função, que é inicialmente, principalmente quando jovens, é muito mais acentuada e no início do relacionamento é muito mais forte, muitas vezes tende a sublimar, não necessariamente perder, mas tende a sublimar através da ternura, do andar de mãos dadas, do carinho, do beijo, do afeto. Eles estão sublimando, eles estão evoluindo. Não apenas através do ato sexual, conforme se diz que o casal só se dá bem na cama e fora é só brigando. Mas começa a sublimar essas necessidades, onde o outro se acalma com isso. O acalmar as tensões não é apenas na intimidade sexual, mas às vezes, isso também tem a ver com a nossa sexualidade, que é mais abrangente, conforme dissemos. O afeto, o carinho. Às vezes, uma pessoa que nós amamos, a pessoa olha pra gente e sorri, a gente já relaxa, já se tranquiliza. É essa irradiação, essa ternura que envolve os casais. Então, sublimação não é abstinência, é trabalhar os meus impulsos. Porque, por exemplo, o jovem que não vivencia a função sexual, ele também tem os seus impulsos. E muitas vezes nos sonhos, nas vivências do sono, nos chamados sonhos freudianos, ele descarga o excesso de tensão nos sonhos eróticos para evitar a loucura e para manter a harmonia, o equilíbrio. Porque ele é uma pessoa que está numa máquina, e a máquina tem os seus impulsos. A mente dele muitas vezes está cheia de imagens. E muitas vezes ele acaba, naturalmente, tendo essas vivências. Então, da mesma forma aquela pessoa que não trabalha a vida inteira os seus impulsos sexuais, e chega em determinada idade e começa a dar determinados espetáculos que a família fica totalmente constrangida. É o familiar que entrou na demência, no Alzheimer, e começou a ficar sexualizado, ninguém pode chegar em casa, não escapa nem freira que ele quer seduzir,
E ele começa a ficar erotizado demais e a família, meu Deus, ele não era assim. Era. Mentalmente ele cultivava isso, só que ele tinha uma censura maior, ele se controlava, mas não trabalhou essas questões. Chegou em determinada idade, perdeu a censura, agora está deslavado. Fala o que vem na cabeça, porque às vezes a demência, o processo de demenciação, o Alzheimer, libera essa censura e a pessoa fala o que vem na mente, mas é aquilo que ele cultivou. Às vezes não mostrou publicamente, mas aquilo é que ele cultivava na intimidade, porque ninguém está na cabeça de ninguém para saber. Então essa é uma questão, porque aquilo não vem do nada. Allan Kardec examina isso em A Carne é Fraca, no capítulo do Céu e Inferno, onde ele vai dizer que o corpo não dá virtudes e não dá vícios. A matéria influencia o espírito, mas a matéria não dá vícios e não dá virtudes àquele que não as tem. Pode até influenciar, mas a pessoa reage conforme o seu padrão. É óbvio, se eu estou com uma dor de cabeça, eu posso ficar mais irritado, mas a irritação é minha. Porque se eu não fosse uma pessoa irritadiça, eu estava com dor de cabeça e estava agindo de outra forma, embora a dor de cabeça exista. Claro que a matéria estimula e influencia. Basta ver as pessoas que embriagam-se, tomam bebida alcoólica, né, como se diz vulgarmente, a verdade sai. E sai mesmo, porque a censura psíquica libera, e a pessoa... Por isso que cada embriagado reage de uma forma. Há pessoas que se embriagam, querem bater em todo mundo, querem brigar em todo mundo, é um valentão, quer dizer, tem um complexo de inferioridade ali, né? O outro fica, ninguém me ama, ninguém me quer, e chora, e se declara. Cada pessoa reage de uma forma. É aquilo que está no inconsciente dela, que ela não trabalhou, que na bebida tem gente se identificando, né? A bebida libera essas potencialidades. É interessante porque o álcool, às vezes, está associado à usança sexual de maneira desordenada. A pessoa, às vezes, bebe e vai para o prostíbulo. Porque, como se diz, de cara lavada, como se diz vulgarmente, ele não consegue. Então tem que beber para anestesiar um pouco, ou tentar anestesiar um pouco a consciência. Aliás, eu nunca vi alguém bebendo, se embriagar, vou tomar aqui uma garrafa de uísque para fazer a caridade. Só bebe para fazer o que não presta. Eu nunca vi alguém que se embriagar assim, não. Essa garrafa de vinho aqui para fazer um monte de coisa do bem para a humanidade, né? Só vem coisa que não presta. Então é uma tendência que nós temos. Então tudo isso naturalmente reflete também na situação sexual. Na obra Do Mundo Maior, psicografada por Chico Xavier, há um episódio que André Luiz descreve que Chico Xavier deu uma declaração nas seguintes palavras. Chico Xavier vai dizer o seguinte: que quando essa obra foi publicada, o capítulo 11, chamado Sexo, foi suprimido em 40%. Foi retirado por Emmanuel em 40%, por causa dos preconceitos da época, década de 40, 50, que não aceitariam. Havia muitos tabus e havia muito choque. E os bons espíritos, por respeito e por prudência, evitaram, através de Emmanuel. Mas Chico Xavier diz que para psicografar esse capítulo, ele foi levado em desdobramento a uma região que ele chamou Cidade Estranha. E Filomeno de Miranda fala dessa mesma região em Sexo e Obsessão, chamada Cidade Sinistra, ou Cidade Perversa, que segundo as tradições do mundo espiritual teria sido fundada por Calígula no mundo espiritual. Chico foi a essa região para mais tarde voltar e conseguir psicografar esse capítulo. Era a década de 40 e 50. E o que ele viu nessa região foi um verdadeiro desfile de carnaval, a semelhança dos carnavais que a gente tem aqui. Os carros alegóricos, a música estridente e os espíritos com formas sexuais avantajadas, deformadas. Alguns espíritos trajando formas infantis e em práticas, aspas, sexuais, para dar uma ideia da pedofilia, para chocar, né, passando a imagem da pedofilia. E Emmanuel apareceu e disse para Chico assim: eles estão preparando para reencarnar. Eles sabem que os bons espíritos já estabeleceram a reencarnação deles e eles vão mergulhar na Terra. São reencarnações compulsórias, porque são tão infantis que não têm discernimento e não vão escolher por conta própria. Então os bons espíritos escolheram por eles. E eles sabem, já foram comunicados, estão dando uma festa de despedida no mundo espiritual. E naturalmente pretendem fazer na Terra o que estão aí fazendo. Chico ficou horrorizado, voltou o corpo com aquelas imagens, psicografou. Mais tarde, na década de 60, 70, nessa virada de 60 e 70, ele esteve na Europa, nos Estados Unidos. Começaram aquelas revistas masculinas a surgir. As revistas de nu explícito, mais tarde de sexo explícito. Mais tarde os filmes pornográficos, as indústrias pornográficas. Ele começou a passar por essas regiões, o movimento hippie, o sexo, o amor e sexo, como se dizia, né? O paz e amor, como se dizia no slogan hippie. E ele começou a ver alguns festivais, a semelhança de Woodstock e outros. E um dia ele estava em uma cidade
uma cidade da Europa, se não me falha a memória, era na própria Inglaterra, e ele viu uma espécie de carro alegórico passando as pessoas em verdadeiras orgias públicas, a semelhança do que aconteceu no Woodstock. E ele ficou naquela situação e lembrou-se. E a Amanda apareceu e disse, eles já estão de volta. E estão pretendendo fazer na Terra o que fizeram no mundo espiritual. Mas é muito bom, porque estão se desencharcando das vibrações mais pesadas no mergulho da carne, e alguns vão sair dessa última experiência melhor. Aqueles que não se adequarem ao modelo do planeta, é óbvio que não permanecerão acompanhando, mas o que nós queremos dizer é que o sexo tem dimensões espirituais, tem aspectos espirituais envolvendo, não apenas as obsessões, mas também as influências espirituais, mas também aquilo que a gente traz de outras encarnações, como também aquilo que a gente programou, como nós falamos. Aquilo que a gente programou. O que a gente programa, a gente pode alterar aqui. A depender da circunstância, com o nosso livre-arbítrio limitado, a gente defronta as pessoas com as quais a gente se comprometeu a encontrar, mas o que é que a gente vai fazer desses relacionamentos? Aí é uma questão de livre-arbítrio de agora. O indivíduo se compromete a encontrar-se com outra pessoa. Mas se o relacionamento vai ser exitoso ou não, é uma questão de livre-arbítrio. E mesmo quando a família é estruturada, mas não foi programada, porque é óbvio que há situações que não foram programadas pelas divinas leis. Foi fruto de precipitação do indivíduo na área do sexo, naturalmente que ainda assim a família deve ser respeitada e deve tentar-se ser preservada ao máximo possível. Até uma situação, no limite de cada um, que a pessoa perceba que se permanecer naquela conjuntura, vai gerar mais malefício do que benefício. A resistência das forças, como diz Allan Kardec. E aí é uma questão também pessoal, porque vai de pessoa para pessoa. Eu me recordo que há uma declaração de Chico Xavier, se não me falha a memória, em lindos casos de Chico Xavier, que ele dizia que um dos desejos que ele não concretizou na Terra e que ele gostaria em uma próxima encarnação é ter uma família numerosa. É ter uma família bem numerosa, para ele poder vivenciar essa experiência de família que ele não vivenciou nessa última encarnação em função da missão dele. E ele falava que muitas vezes, na adolescência, na juventude, no começo da idade adulta, ele vivenciava verdadeiras crises. Estava na matéria, é natural. E a mente tinha impulsos por causa do corpo. E Emmanuel lhe recomendava caminhar para gastar o excesso de energia. Às vezes ele ia para as fazendas, as regiões rurais de Pedro Leopoldo, abraçava árvores, né? E assim, em algum momento ele gritava para acalmar, já que a sua tarefa impedia. E Emmanuel tem um capítulo de vida e sexo que se refere a isso, dizendo que as pessoas que vêm com missões específicas e que optam no além pelo celibato, não são pessoas frias e insensíveis, pelo contrário. São almas vivas e vibrantes e que correm o risco de derrapar em uma situação difícil, porquanto vivem em constante tentação e precisam de educação muito grande. Paulo dizia isso, né? O espinho cravado nas carnes da alma, né? Esse espinho que, segundo Joana de Ângeles, era a própria masculinidade, a virilidade, a libido que ele possuía, né? E Chico dizia isso, que Divaldo Franco, eu já ouvi ele falando aqui na Mansão do Caminho, que se ele pudesse, na próxima encarnação, ele vinha com uma família numerosa. Ele foi um filho de 12 irmãos, né? Ele foi o 13º, então aquela paz, né, em casa, no almoço, né, todo mundo falando de uma vez. E eles que gostam disso, que gostaria de voltar a uma experiência dessa ordem, né, vivenciar, que o processo dele atual não lhe permitiu, não vivenciou. José Raul Teixeira, o orador conhecido carioca, hoje em um estado de limitação por conta de um AVC, já em plena recuperação, já recomeçando a psicografia, porque ele já está voltando, mas ainda impossibilitado de falar conforme ele fazia e arrebatava multidões, esse notável orador e professor aposentado de física. Certa vez ele disse que na adolescência, na juventude, já para a vida adulta, no movimento espírita, ele se enamorou de uma pessoa e se tornou noivo, preparando-se para casar-se. E naturalmente que já estava já começando a idealizar com a sua amada a questão do casamento. E naturalmente que Raul, como é uma pessoa muito transparente e espírita militante, na época havia muito mais preconceitos do espiritismo do que hoje, ele já colocou as coisas em panos claros desde o começo. Você me conheceu como espírita, eu frequento. Porque assim, né? A pessoa conhece no espiritismo. Aí o marido não é nada, não vai para lugar nenhum, mas a avó dele é católica, a avó não gosta. Aí chega para a mulher, não frequenta, e vai, daqui a pouco a pobre criatura nunca mais frequenta o centro, nunca mais a gente vê no centro. E fica, então aceita, cede nessa área,
mas fica muitas vezes infeliz, angustiado, e volta depois na separação. Quando ocorre a separação. Então, não, olha, eu sou espírita, viu? Essa área, então, você já me conheceu assim, etc. Ah, mas vovó é católica. Casa com ela. Porque é o bom senso. Essa tranquilidade, né, de ter esse bom senso e de não renunciar. E ele disse, e ela, a noiva, dizia, não, tudo bem, é tranquilo, eu fico com você até embaixo da ponte. Chega no primeiro ano, nem embaixo da ponte, depois se é que chega no primeiro ano. Então, naturalmente, e ele foi, mas ela não aguentou, ela não suportou a vida dele para lá e para cá, essa tarefa de viajar, de cantar as alegrias do Evangelho para lá e para cá. Ela às vezes o acompanhava, mas é muito difícil uma tarefa como essa, né? E indo para lá e para cá, e muitas vezes chegando de avião, de aeroporto, tarde da noite, cumprimentado pelos colegas, pelas amigas, pelas confreiras do Movimento Espírita com batom aqui. Aí chega em casa, etc. E teve um momento, depois do segundo ano de noivado, ela chegou e disse, senta aí. Ou eu, ou o Espiritismo. Raul disse, não fala um negócio desse não faça isso não, porque essa escolha é uma escolha muito difícil. Ou eu, ou o Espiritismo. E ele tirou o anel de noivado e disse publicamente em uma palestra, gostando dela, mas disse que não ia renunciar. Mais tarde ela encontrou um parceiro que conjugasse com o seu ideal afetivo. E ele hoje com a obra Remanso Fraterno, uma obra que atende mais de 2.000 crianças, uma obra lindíssima em Niterói, do Rio de Janeiro, atende necessitados, excluídos sociais. E com a tarefa também da psicografia, já psicografou mais de 100 livros, ele falou que depois ele esteve com o Divaldo Franco numa conferência no Paraná. E Divaldo olhou para ele, não falou nada, ele não tinha dito nada, Divaldo com aquela antena psíquica dele, né? Foi chegando e disse assim, eu pensei que você ia casar com a nossa amiga. Ele disse, uai, baiano, por quê? Porque Raul chama Divaldo de baiano. Uai, baiano, por quê? Ele disse, não, eu achava que realmente vocês iam acabar se consociando, né, diante da situação e do seu perfil, de levar adiante as coisas, etc. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não estava no seu programa. Seria o fruto de um livre-arbítrio atual. E ele disse, mas por que você não me disse antes? Ele disse, porque você tem direito ao livre-arbítrio. Você já era maior de idade, tem o direito de escolher. E eu não tenho o direito de interferir nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio. E ele disse que nunca esqueceu dessa situação. O sexo, portanto, e a sexualidade diz respeito a essas vivências, a essas posturas que assumimos. Viu? Vamos passar agora para a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, algo para acrescentar, para que a gente possa finalizar.